Atenção ao que eu vou dizer agora. Balconista de farmácia pode ser obrigado a fazer nível técnico em farmácia para continuar exercendo a sua profissão. Do que eu tô falando? Fica comigo até o fim do vídeo para você entender. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. A gente está começando mais uma edição do programa Bula Legal, programa de número 27. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para fazer isso agora e não se esquecer. E também ative as notificações para o YouTube te avisar sempre que nós subirmos um vídeo novo por aqui. Hoje estão aqui comigo Ian Coutinho pela primeira vez no Bula Legal. O Ian é um analista político da Arco Advice também, empresa que é referência na análise política no Brasil. E Rafael Espinhel, advogado, presidente executivo da ABC Pharma, também o nosso parceiro aqui de programa. Obrigada pela presença. Geralmente, gente, eu sempre começo com as pautas nacionais e vou para as pautas regionais. Hoje eu vou fazer uma dinâmica contrária. Eu vou começar com o Ian, já falando sobre o projeto, sobre o PL 2744 de 2023, que tramita na Alerj. E esse PL, ele trata de alterações no regime de cobrança de ICMS. Falar de cobrança de imposto de tributo é um assunto um pouquinho complicado, mas o Ian vai tentar explicar para a gente quais os impactos desse PL, o que muda com esse PL no regime de cobrança do ICMS, e vai dizer também para a gente em que pé está o andamento deste projeto. Ian, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui no Bula Legal. Obrigado, Viviane, tudo bom? Então, o projeto 2744 de 2023 é um projeto do Poder Executivo e ele visa estabelecer o regime optativo de tributação da substituição tributária, né, o ROT-ST, para determinados setores varejistas, inclusive as farmácias. Esses regimes dispensam o pagamento de imposto complementar de ICMS retido por substituição tributária. Isso é, quando o preço praticado na venda ao consumidor final por superior à base de cálculos utilizado no cálculo do imposto retido, né? Além disso, o projeto pretende especificar quando as empresas podem aderir a esse sistema. Além disso, apenas as empresas que concordarem em não pedir de volta o imposto de operações em que o preço para o consumidor final seja menor do que a base de cálculo usada para calcular o imposto de substituição tributária poderão participar desse regime, né? E uma vez que essas empresas entrarem dentro desse regime, aderirem a esse regime, né, elas só poderão sair, elas só poderão permanecer nele por pelo menos 12 meses. Tá? Hoje, esse PL, que é no final do ano passado, ele se encontra na Alerj, como eu falei, em regime de urgência. Tá? Ele pode ser pautado a qualquer momento no plenário. Então, assim, é um projeto que a gente acha que ele pode ter uma tramitação célere, né? É um projeto, a tributação, o sistema tributário vem sendo muito debatido dentro da Alerj, né? Então, a gente considera que esse projeto ele pode ter uma tramitação mais célere ainda nesse primeiro semestre, tá? Ian, não ficou claro para mim se isso significa que a farmácia vai pagar um pouco menos de ICMS ou um pouco mais, ou no fim das contas a mesma coisa. Isso não ficou claro para mim. Seria menos. Ele vai pagar uma alíquota menor de ICMS. Isso, exatamente. Mas Ele é você sabe favorável, precisar quanto? ele é favorável, tá? É um projeto favorável para as farmácias, tá? Então, é de Um projeto importância que ele favorável. tramite logo e entre logo para que as farmácias possam aderir, né, a esse sistema. Mas existe uma previsão de alíquota, por exemplo? Não. Não. Não, ok. Então o projeto é bom, é positivo, Sim, porque vai reduzir um pouco a carga tributária do ICMS, mas a gente ainda não sabe precisar o quanto de redução. É isso. exatamente. E eles ainda vão especificar dentro desse projeto, né, como vão aderir a esse sistema. Então, assim, ele é um projeto que ainda está ali, ele está ali para ser aprovado, e aí, a partir de que ele for aprovado é que eles vão especificar tudo, entendeu? Somente a Entendi. A Secretaria de gente vai Fazenda do continuar. Rio, tá? Ok, a gente vai continuar acompanhando. Quando a gente tiver mais notícias e mais detalhes, a gente volta com esse projeto aqui no Bula Legal.
Ian, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a gente tem o PL 1437 de 2022, que estabelece o uso facultativo, não é obrigatório, uso facultativo de QR Code pelos estabelecimentos comerciais para dar visibilidade, publicidade às placas obrigatórias. A gente sabe que farmácia tem muitas placas obrigatórias para exibir ao consumidor. E a proposta me parece positiva, porque a farmácia coloca tudo ali dentro, o consumidor usa a tecnologia, a gente sabe que nem todo mundo usa tecnologia, sabe usar, mas ainda assim eu acho que pode ser positivo. E eu te pergunto, em que pé está esse projeto, se ele está caminhando para uma finalização e se ele tem chance de ser aprovado? Então, Viviane, você resumiu muito bem, né? É um projeto que vai ajudar muito as farmácias, os estabelecimentos, né? Porque todas as placas obrigatórias vão para dentro desse QR Code e os consumidores, com seu celular, vão abrir ali e vão ver o que precisar, o que eles, se eles quiserem tirar alguma dúvida, eles vão ter como acessar isso pelo QR Code. E os estabelecimentos não vão precisar mais afixar tantas placas dentro da farmácia ou de um restaurante, assim por diante. É um projeto que entrou na pauta essa semana novamente, tá? Ele já teve a aprovação de todas as comissões, só que ele não conseguiu ser votado essa semana, tá? A pauta estava extensa e ele não foi votado, mas ele provavelmente continua na pauta para a semana que vem, entendeu? É o que ocorre dentro da Câmara. Não foi votado na semana, continua na pauta para a semana que vem. Então, assim, ele sendo aprovado em primeiro turno, ele retornaria para segundo turno e depois iria direto para o Executivo. Ele pode receber emendas ainda, tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas acho que não seriam emendas para impedir o projeto de andar, entendeu? Acho que o projeto tem tudo para ser aprovado e vai ser benéfico para todo mundo. Entendido, maravilha. Ian, obrigada. Continua aqui com a gente. Agora eu vou conversar um pouquinho com o Rafael sobre as pautas nacionais. Temos 3 pautas aqui com o Rafael. Rafael, obrigada pela sua participação mais uma vez, seja muito bem-vindo. E falamos no último Bula sobre a prorrogação, uma possível prorrogação da suspensão daquela portaria que trata do trabalho em feriados, e essa portaria foi a prorrogação vai continuar por mais 90 dias, se eu não me engano. É isso, Rafael? Olá, Viviane, é exatamente isso. Você falou sobre a portaria 3665, né, que teve por objetivo fazer com que os trabalhos em feriados sejam condicionados mediante prévia autorização em acordo coletivo do trabalho. Essa portaria ela iniciaria sua vigência no dia 1º de março, mas, como houve uma publicação de uma nova portaria, portaria número 232 de 2024, prorrogando por mais 90 dias os efeitos da vigência da portaria 3665, iniciará a partir do dia 1º de junho de 2024. E quais foram os motivos, Viviane, que levaram a esta postergação? Veja que ainda não há um consenso entre as partes envolvidas, tanto o setor produtivo quanto o laboral, com relação à redação do texto final da portaria, o que, ao meu sentir, pressionaria o Ministério do Trabalho, o governo, a lidar com esta pauta no Congresso. E isso poderia acarretar uma dificuldade, haja vista que a gente tem até hoje projetos que estão em estanque, visando justamente até a sustentação da portaria 3665. Também tem um segundo motivo, Viviane, que é uma perspectiva do próprio Ministério do Trabalho conduzir, né, na elaboração de um projeto de lei que seria apresentado ao Congresso para tramitar em regime de urgência, justamente para regulamentar tanto essas regras do trabalho aos feriados, mas já tendo uma prévia composição com o Legislativo, e também a contribuição assistencial, que foi recentemente modificado o seu posicionamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que aguardar agora como vai se desenvolver essas questões para entender melhor como o Ministério do Trabalho vai conduzir esta pauta. Mas, Rafael, o fato de que existe um pedido para que as farmácias sejam excluídas dessa obrigação, você acha que isso também pode estar gerando esse embate? Uns querem, outros não querem, e aí o negócio acaba não andando? Ou para a farmácia está tudo bem, ela vai realmente ficar de fora disso? Perfeito, Viviane. Eu considero que as farmácias já têm uma posição definida pelo Ministério do Trabalho, inclusive com a manifestação pública do ministro Marinho, no sentido de que ela seria excluída dos efeitos da portaria. Eu acho que está muito mais afeto com relação às outras atividades do comércio,
a exemplo dos supermercadistas. Como ainda há esse tensionamento, acho que a melhor medida, a melhor decisão foi, de fato, a postergação da portaria para tentar uma composição e, eventualmente, buscar isso através de um consenso com o legislativo. Ok. Bom, Rafael, a pauta agora é reforma tributária. A reforma ela foi aprovada no fim do ano passado e agora ela entra numa nova etapa, que é a etapa de redação das leis complementares. Redação e submissão ao Congresso Nacional das leis complementares que vão, por exemplo, definir as alíquotas do IVA, né? Que na verdade o IVA ele é dividido em dois, do CBS e do IBS. E vai detalhar também outras questões relacionadas à reforma, como tratamento diferenciado, imposto do pecado. Mas, Rafael, conta pra gente que novas informações você tem em relação à reforma tributária. Viviane, você discorreu muito bem. A gente está no segundo momento da reforma tributária, o qual eu considero muito importante. Como você mencionou, após a edição da emenda constitucional 132 de 2023, esse próximo passo é a sua regulamentação por lei complementar, né? Os assuntos que estão tratados na referida emenda. Recentemente foi publicada a Portaria 34 de 2024, que trata das diretrizes para essa regulamentação. E dentre vários assuntos que serão discutidos, eu destacaria a regulamentação das operações de bens e serviços que terão alíquotas reduzidas. E por que, Viviane, quem nos assiste, lembra que os medicamentos foram incluídos no regime diferenciado de tributação, com uma redução dessa alíquota padrão linear em 60%, podendo, em casos específicos, também ser ampliada essa isenção para 100%, né? Portanto, é fundamental compreender, de fato, Viviane, quais serão os medicamentos que terão isenção total da sua carga tributária. E por quê? Veja que no atual sistema tributário, que vigora ainda, há uma desoneração dos medicamentos, por exemplo, por parte do PIS/COFINS, né? Isso corresponde a aproximadamente 2/3 dos medicamentos que em operação, né, que são operacionalizados no país. Para quem está mais familiarizado, a gente está falando da lista positiva, né? E isso já traz uma redução significativa da carga tributária sobre os medicamentos. Um outro ponto é que no ICMS há convênios, né, do CONFAS, que garantem a isenção, por exemplo, na venda de medicamentos para órgãos públicos, os medicamentos oncológicos e para doenças raras. Portanto, qual é o ponto de atenção? Como a redução da alíquota de 60% ela será linear, ou seja, Viviane, ela será aplicada indistintamente para todos os produtos, poderá acontecer que alguns medicamentos tenham, de fato, um aumento na sua carga tributária. Porque, como eu mencionei, a gente tem benefícios fiscais, nós temos também uma diferenciação com relação ao PIS/COFINS. Então, é importante o setor atuar nesse momento, nessa fase da reforma tributária, justamente para garantir que haja um rol extensivo de medicamentos no regime não somente de 60%, mas de isenção, ou seja, no total de 100%, para que você não tenha, ao final, um aumento nessa carga tributária. Importantíssimo, é um tema muito complexo, Rafael, tem muitos detalhes, tem muitas questões a serem observadas e acompanhadas. A gente nem tem como continuar discutindo isso aqui, talvez mais para frente a gente possa trazer o Rafael para o Ed Farmácia para a gente falar um pouquinho mais a fundo só sobre o tema reforma tributária, Rafael, combinado? Pode ser? Fico sempre à disposição, é um prazer participar do programa. Bom, por fim, a gente tem um PL novo na área, Rafael, digamos assim, que é o PL 114, que voltou, que trouxe à tona novamente a discussão do nível técnico em farmácia. Quais são as condições impostas por esse PL, Rafael? Pois é, Viviane, é um tema que com uma recorrência ele aparece, né, na Câmara dos Deputados. Ele é um projeto de autoria de um deputado aqui do estado de São Paulo, o deputado Ricardo Silva, e ele tem, como você mencionou, o objetivo de regulamentar as atividades dos profissionais com nível técnico da área farmacêutica, né? De acordo com o projeto, esses profissionais eles deverão ter formação, né, em um curso de nível técnico
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como deverão estar inscritos no Conselho Regional de Farmácia, né? Que também será, acho que é importante frisar, o órgão competente para regulamentar quais serão as atribuições destes profissionais. E aí é um ponto que é a dúvida, né, dos colaboradores das farmácias hoje. O que isso, quais são os efeitos para os balconistas e os demais profissionais que atuam atualmente nas farmácias e drogarias? Veja que, de acordo com o projeto, estes profissionais eles terão um prazo de 3 anos a contar do momento da vigência da lei, se porventura ela for aprovada, para obter um diploma, um curso técnico do nível médio no âmbito farmacêutico, para continuar a exercer a sua profissão, né? Acho que vale ressaltar que é um projeto de lei que deverá tramitar por 2 comissões na Câmara dos Deputados e, se ele for aprovado, também deverá ser submetido ao Senado Federal. Então, portanto, principalmente para os balconistas, para os auxiliares, é super importante o acompanhamento na tramitação deste projeto. Deixa eu ver se eu entendi. Se esse projeto for aprovado, os balconistas, os atendentes, os profissionais que trabalham em farmácias e drogarias terão 3 anos obrigatoriamente para fazer um curso de nível técnico em farmácia. É isso, Rafael? É exatamente isso. E, além disso, deverão também se inscrever no Conselho Regional de Farmácia. Portanto, a gente traz aqui uma discussão com relação a quais serão os efeitos práticos para esses profissionais e em que medida você também tem aqui uma questão importante, Viviane, de você garantir, assegurar a esses profissionais que já exercem plenamente essas atividades, essas funções, terem o direito adquirido de permanecer a exercer essas atividades sem que os efeitos da lei retroajam para que ele possa, de fato, continuar a exercer a sua profissão. Acho que é um ponto a se refletir que acredito que será suscitado nas comissões que o projeto tramita. Quer dizer, o projeto não fala isso, o projeto inclui todo mundo, até quem já está trabalhando. O que você está dizendo é que os setores, eles podem tentar pleitear essa condição. Olha, o projeto vale daqui para frente, quem já está trabalhando não vai ser obrigado a... É isso? Isso, a gente pode trazer um caso, fazendo um efeito de uma analogia com o que aconteceu com os oficiais de farmácia, né, com relação à assunção da responsabilidade técnica do estabelecimento. Lembra que houve, a partir da Lei 13.021 de 2014, né, houve ali naquele momento uma limitação que o exercício da responsabilidade técnica pode ser exercida tão somente pelo profissional farmacêutico. A gente trouxe aquela discussão, mas e os profissionais, os oficiais que já o exerciam, inclusive já inscritos nos conselhos? Na nossa concepção, eles têm o direito adquirido, né? Inclusive já em muitos casos com reconhecimento no judiciário. Eu acho que isso vai acontecer muito provavelmente na questão dos balconistas e dos demais profissionais que trabalham na farmácia. Entendido. Acompanharemos os próximos capítulos dessa novela. Rafael, muito obrigada pela sua presença no Bula. Eu que agradeço, Viviane, Ian e a todos que nos assistem. Ian, obrigada. Obrigada pela primeira vez aqui. Obrigado a vocês. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, uma informação importante, aproveitando o gancho, já ia me esquecendo, olha só. No Ed Farmácia, o segundo vídeo, olha isso, Rafael, o segundo vídeo mais assistido tem como título O que se aprende no curso técnico de farmácia. Esse vídeo tem 26 mil visualizações e ele foi publicado há 4 anos atrás. Ele é o segundo no ranking dos mais assistidos e até hoje ele gera interesse. Olha só, e agora a gente traz a novidade do PL que quer impor o curso de nível técnico para todo mundo que trabalha em farmácia. Então, fique ligado, sugiro que você assista. Coloquei na descrição do vídeo, coloquei o link para esse que fala do curso técnico. Muito obrigada pela sua companhia, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é super importante. E eu te vejo no próximo Bula, no mês que vem. Até lá, tchau, tchau.